Muito bem, pessoal, feliz sexta-feira. Nós vamos embarcar em uma jornada. Certo, uma jornada. Então, ontem dissemos a vocês que, por todos os relatos, a voz que está no ouvido da Erika é a de Lori, sua mãe. Lori é a incentivadora, conselheira. Agora, como parte da campanha psicológica pública, Erika tem selecionado vídeos para nos lembrar que sua mãe está muito doente. Eu não discordo disso. O que eu discordo é que Erika estava com ela no dia 10 de setembro, recebendo um tratamento, mas vamos chegar a isso depois. Isso não é importante para hoje? Lori Franz Fay, apesar de estar doente, foi recentemente colocada no conselho da Superfeed Technologies, ao lado do COO da Turning Point Action, Tyler Boyer. Cara suspeito. Eles são efetivamente sócios de negócios agora. Na verdade, eles já são há algum tempo. Lori foi inicialmente diretora na Superfeed. Rumores têm circulado online de que dinheiro da Turning Point Action foi direcionado para a Superfeed. Agora, eu não sou um contador forense, então não posso nem confirmar nem negar isso. A questão é, o que eu quero que você entenda aqui é que esses dois estão em conluio, certo? Agora, nós já havíamos divulgado que Tyler Boyer está, entre outras coisas, supostamente levando a Turning Point para o ramo imobiliário em particular. Pode ser relevante, então, que aprendamos um pouco, uma coisa ou outra, sobre uma testemunha dos documentos de divórcio francamente bizarros da Lori que analisamos. Agora, eu sei, ela é uma viúva enlutada. Ela é uma viúva enlutada. Era muito necessário que eu dissesse isso. E, portanto, não podemos falar sobre o turning point dela, sobre a família dela, ou por que diabos a mãe dela foi colocada em qualquer conselho em primeiro lugar. Mas sabe de uma coisa? Bilhões de dólares estão em jogo, então gostaria de me declarar a salvo de ser emocionalmente manipulada pela operação Erika Bird. Bem-vindos de volta ao Noiva de Erika. Não temos nada a esconder. Rapaz, Loretta Abbas. Loretta Abbas, ou você sabe, Wallstad, Bronze, Fay, Guinta. Tem algo errado. Muitas LLCs, muitas casas, sempre à espreita atrás da filha, documentos de divórcio suspeitos, conteúdo cuidadosamente selecionado. Até a advogada daqueles documentos de divórcio suspeitos, Rebecca Kay, que descansa em paz. Mas até ela estava envolvida com corridas de cavalos. Será que todo mundo, de alguma forma, está ligado a jogos de azar? Eu quero saber tudo o que eu sei. É que com a mãe, as vibrações não batem pra mim, tá? Temos bilhetes de loteria voando pelo ar com nossa avó, nossos avós. Bem, no episódio de segunda-feira, ou acho que foi no início desta semana, no episódio de quarta-feira, nós analisamos os documentos de divórcio da Lori e do Kent, certo? Os únicos dois de cerca de 6 documentos que estavam disponíveis. E nós concluímos que tinha algo errado. 4 datas diferentes para o suposto casamento entre Lori e Kent. Um acordo de guarda de crianças sem firma reconhecida, além de uma data diferente para o aniversário da Erika do que a que foi inicialmente publicada no Cincinnati News. 22 de novembro em 4 conjuntos de documentos. Mas nós alertamos o pessoal em casa que, olha, existem outros documentos. Portanto, é plausível que esses documentos restantes tenham feito algumas alterações necessárias. Atenção, eu disse, atenção. Vocês não escutam. Um de vocês foi lá, ignorou a fita de advertência e me enviou todos os documentos restantes. E eles eram interessantes. Quero que saibam que o aniversário da Erika em todos eles é 22 de novembro. É sim. O nome dela também está escrito de formas diferentes algumas vezes, Erika com C. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Acho que o que eu quero comentar é sobre uma pessoa que estava nesses documentos. Havia outra pessoa mencionada, alguém que está listado como testemunha dessas trapalhadas. É assim que vou me referir aos documentos do divórcio daqui pra frente. As trapalhadas. E essa testemunha, o nome dele é Richard Erpenbeck. Vou mostrar isso para vocês aqui. Agora, o que estou desfocando neste documento é o endereço dele, que me permitiu confirmar definitivamente de qual Rick Erpenbeck estávamos falando. Quem foi realmente a testemunha? Erpenbeck, aliás, qualquer pessoa que tenha acompanhado qualquer um dos pessoas no X que têm investigado a fundo junto comigo, vocês sabem que Erpenbeck não é um nome incomum quando se trata dos negócios da Lori. Na verdade, essa é a família que ela usa muitas vezes para autenticar ou até mesmo para abrir várias das suas LLCs.
Sobre isso, só quero dizer o seguinte: nunca consigo entender qual é o propósito dessas LLCs. O que essas empresas realmente fazem? A Lori tem LLCs, saindo até pelo ladrão, tá bom? É isso, a Lori tem muita coisa acontecendo. E quero dizer mais uma coisa: o histórico profissional dela, por si só, já é estranho. É meio que Erika, estranho pra ser honesta, né? Loriane foi modelo. No segundo casamento, descobrimos que ela estava trabalhando como secretária. Depois, ela deve ter caído, batido a cabeça e se tornado um gênio da tecnologia. Sem evidências, do nada, ela surge criando empresas de tecnologia, como tantos fazem. Sigo esperando que esse brilho tecnológico tardio caia sobre mim, pois mal consigo organizar meus apps ou lidar com esse momento de genialidade tecnológica. Eu nem sei como chegar à App Store rápido o suficiente. Deixe-me te mostrar a lista de LLCs que ela registrou. Essa é a Lori, que tem Richard ou Donna Erpenbeck como secretário, incorporador, notário ao longo de um período de 25 anos, certo? Lori entrou com o pedido de certificação na Eurotech em junho de 1993. O que ele faz? Ninguém sabe, mas Rick foi destaque. Lori e Rick entraram com o pedido em nome da Eurotech International UK. Ninguém sabe. Isso foi em 1995. Ela se candidatou à TechMetrics International em 1993. E nos documentos disponíveis de 1998 referentes ao assunto, Richard Erpenbeck consta novamente como secretário. Lori e Rick entraram com o pedido em nome da TechMetrics Limited. Isso é o Reino Unido Internacional em 95. Ela também entrou com o pedido de registro virtual, certo? Em dezembro de 1999. Você pode ver que nós temos isso. Tanto Donna quanto Rick Erpenbeck assinaram isso. Também, isso diz, sim, você vê a assinatura da Lori, todo mundo está meio envolvido em reunir esses documentos. E então sabemos que Lori entra com o pedido para a AZTech. Ela vai para o Arizona, estamos na Europa, estamos fazendo tecnologia em todo lugar. Isso foi em agosto de 1997, e ela acabou renomeando isso para E3 Tech em 2017. De novo, ela, Rick e Donna, você pode conferir esses documentos por conta própria. Os nomes deles estão lá. Agora veja, eu já estive por aí, já vi algumas coisas. Posso te dizer, meus instintos quando vejo um monte de LLCs e não faço ideia do que elas estão fazendo, especialmente quando se identificam como tech, como tecnologia, isso deveria ser facilmente identificável. Ok, você é uma empresa de tecnologia, gênio. Na minha cabeça, e não estou dizendo que é esse o caso, mas na minha opinião não profissional, minha mente vai direto para a lavagem de dinheiro, certo? Precisa se livrar do dinheiro. As pessoas precisam começar a criar LLCs. Agora você está pensando porque você é muito sensato. Ei, talvez não seja esse o caso. Não há evidências disso. Ótimo. Só de pensar nisso, só de cogitar isso, já nos faria um demônio. Não, está tudo dentro da lei, sempre. Agora, Rick Erpenbeck, nesse cenário, pode ser apenas um empresário fantástico. Ele certamente, como eu disse, é um antigo parceiro de negócios da Lori, acompanhando-a de Ohio até o Arizona. E também há menção a Donna Erpenbeck, que também aparece nos documentos do divórcio. Quer dizer, perdão, nos documentos empresariais dela. Então parece que é um negócio de família. E senhoras e senhores, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a família Erpenbeck. O escândalo Erpenbeck, como ficou conhecido, aconteceu entre Ohio e Kentucky por volta de 2002. Curiosamente, exatamente no ano em que Lori e Erika se mudam, indo para a Notre Dame Prep. Falarei mais sobre isso depois. Vou preparar uma linha do tempo para vocês. Então, havia uma enorme construtora chamada Erpenbeck Company. Era, como parece, de propriedade e administração de gerações da família Erpenbeck. A família tinha 4 irmãos: Bill Erpenbeck, nosso rapaz, Rick Erpenbeck, Gary Erpenbeck, casado com Donna Erpenbeck, que acabamos de ver. Vimos ela como tabeliã. E temos Jeff Erpenbeck, além do pai deles, Tony. Você nunca vai esquecer o pai deles, Tony. E a irmã deles, Lori Ann Erpenbeck. Agora, os Erpenbecks abordavam novos proprietários de imóveis, oferecendo-lhes ajuda com a construção e, às vezes, apresentando maneiras de reduzir os custos financeiros relacionados à aquisição da nova casa. Sabe, você nos paga diretamente e nós cuidamos do resto. Jovens cantando. Pela primeira vez, havia casas, mas, ao que parece, as casas não estavam sendo construídas. E, ao que parece, as hipotecas deles também não estavam sendo pagas.
Ouça este trecho de uma reportagem. Erpenbeck cumpriu 21 anos de prisão após se declarar culpado de fraudar bancos em 34 milhões de dólares. Isso foi em abril de 2003. Ele era um construtor que direcionava o dinheiro das vendas das casas de volta para sua empresa e para si mesmo. Assim, seus crimes deixaram centenas de compradores de imóveis responsáveis por milhões de dólares em hipotecas não pagas. Não quero exagerar nem minimizar esse trecho. Só quero que vocês entendam o que aconteceu. Eu só quero que vocês entendam do que se tratava esse caso. Era sobre dinheiro desaparecido? 34 milhões de dólares aparentemente evaporaram das mãos de pessoas bem-intencionadas que só queriam comprar suas casas. Foi, como eu disse, um caso entre Ohio e Kentucky. Um caso para ficar na história. Estou falando de um verdadeiro drama de tribunal. Documentos falsificados. Subcontratados suspeitos. Confiram alguns trechos de artigos. Recapitulando esse caso, vou chegar nessa parte. Lori Ann Erpenbeck foi uma personagem marcante. Dizem que, em 2004, Lori Erpenbeck aparentemente já tinha tido o suficiente da própria família. Ela já sabia que seu irmão Bill havia pensado em matá-la. Então, quando o pai, Tony, ofereceu a ela $500 de presente de aniversário, ela mudou a conversa para o seu depoimento sobre Bill. Ela se manteve firme. Não, ela não iria mentir sob juramento. Perdão, Tony ofereceu dinheiro para ela mudar o depoimento sobre Bill. Lori contou para Lori sobre a conversa e o FBI foi envolvido. Ela concordou em usar uma escuta para captar informações. Esta é a irmã. Nos dias seguintes, ela se encontrou com seu pai e com Bill, que tentaram convencê-la a concordar com uma história falsa. E então, ela começou a fraude para ajudar no fluxo de caixa da empresa e a situação saiu do seu controle. Então, ela deixou que Bill assumisse a responsabilidade. O FBI prendeu os dois homens em pouco tempo. Tudo bem, a irmã usava um gravador. Vamos ler esta parte. Os sucessos propostos de $1 milhão. Ok. Tony Urban Beck, que é o pai, estava em uma prisão médica federal em Lexington há apenas alguns meses. Quando ele tentou contratar alguém para assassinar e sequestrar as pessoas envolvidas em colocá-lo, junto com seu filho, atrás das grades. Ele queria que o então juiz federal sênior dos Iowa, o juiz distrital S, Arthur Spiegel, e a então aposentada assistente da promotoria dos Iowa, Kathleen Brinkman, fossem mortos. Tony também mirou nos filhos de um agente do FBI. Ele disse a um suposto matador de aluguel para enterrar os 3 filhos do agente em um caixão com bolachas, água e um tubo de ar por 10 dias. Ele recrutou um colega de cela que estava prestes a ser solto da prisão para cometer os crimes, mas o detento traiu Erpenbeck e usou uma escuta para o FBI. A gravação flagrou Tony Erpenbeck oferecendo pagar ao falso matador $500 mil em ações de ouro primeiro. Mas Erpenbeck planejava pagar o homem e o outro. E mais $500 mil de contas offshore nas Ilhas Cayman, depois que a notícia dos sequestros chegou aos jornais. Ok, aqui está mais uma peça deste mesmo caso. Essa capa é incrível. Isso representa $250 mil no green. Bill Erpenbeck perdeu milhares de dólares quando dedurou o próprio amigo em 2009. Nossa, essa história não acaba nunca. E ele pediu ao amigo que investisse $250 mil para desenterrá-lo. Cave um buraco e coloque o dinheiro lá dentro para que ele tenha um pouco de dinheiro quando sair? Ok. Outra parte que eu particularmente adoro nas notícias daquele dia é o depoimento da tabeliã de que o irmão de Rick, Bill, às vezes pedia a ela para autenticar documentos mesmo quando a pessoa envolvida não estava presente, certo? Ela disse que Bill Erpenbeck às vezes pedia para ela autenticar documentos quando as pessoas que supostamente os haviam assinado não estavam presentes, na presença dela. Sim, isso é ilegal. E é exatamente o que eu apontei para vocês, sem conhecer toda essa história de fundo, sem saber que esse Rick iria aparecer surgindo nos documentos aos quais eu não tinha acesso na época. Eu disse, tem algo errado aqui. Eu sou tabelião em Nova York? Isso me chama atenção. Parece estranho que alguém abriria mão de seus direitos em um processo judicial, de uma representação legal, sem a presença de um tabelião. Isso simplesmente não me pareceu ser um erro administrativo de forma alguma. Documentos nos tribunais sem autenticação, não é assim que os processos judiciais funcionam. Para mim, parecia que alguém estava fazendo vista grossa.
Como se alguém talvez conhecesse o escrivão do condado e estivesse tramando algo errado. Agora, como te disseram, como esses jornais estão dizendo, quando as coisas começaram a acontecer, Lori Ann, a irmã, queria cooperar com a polícia. Isso era proibido. Você nunca vai contra a família? Então começaram a ameaçá-la. Depois ela se esconde até receber um telefonema do pai, Tony. E o pai dela diz: "Pode ser a última vez que você me vê." Ela acha que ele vai cometer suicídio? Então ela corre até a casa, sai do esconderijo, apenas para perceber que seus irmãos, Bill, Gary e Rick, estão lá, dizendo a ela: Ei, tudo bem, meus irmãos estão aí." Flori não se importa. Ok. Você leu, nós já passamos por isso, ela usa escuta para os federais, encontra o pai de novo, blá blá blá. Ela está apavorada com a possibilidade de Bill matá-la. Conforme apresentado no tribunal, eles o pegam Tony, Bill se declara culpado. Ele recebe acusações adicionais por ameaçar matar a irmã. Ele acaba sendo condenado a 30 anos de prisão. Ele acaba cumprindo 21 anos depois que um juiz reduz sua sentença posteriormente. Seu pai, Tony, que havia acabado de ser condenado a 5 anos e 10 meses por fraude bancária, com uma sentença concomitante de 60 meses por obstrução da justiça. Bem, depois ele recebeu mais 20 anos, porque, você sabe, ele tentou contratar um matador para matar o juiz distrital dos Estados Unidos, o juiz distrital do Zekiah e o procurador do Zekiah, e os filhos do agente do FBI. Certo, essa é a família Erpenbeck. Lori Ann, a irmã, cumpre 1 ano, uma acusação de fraude bancária. Os irmãos Gary e Jeff saem completamente ilesos. Rick Erpenbeck, o mais novo do clã, Lori Erpenbeck, concorda em abrir mão de sua licença de Kentucky. Licença jurídica. Mas fora isso, ele evita qualquer acusação porque seu nome não estava na empresa. Mas ele teve que testemunhar. E durante seu depoimento, descobrimos que um dos grandes mistérios desse caso era o porquê. Seu pai, Tony, havia transferido tanto dinheiro para LL6 que estavam sob o controle de Rick. Podemos ler isso juntos. Aqui vamos nós. Em seu depoimento na quinta-feira, Rick Erpenbeck declarou: "Você teria que perguntar ao meu pai." Na verdade, o que se passava na cabeça dele? Eu via isso como um bom investimento. Ele sempre, ajudou os outros meninos desde o começo. Eu fui quem trabalhou em 2 empregos, 3 empregos durante a faculdade, 2 empregos durante a faculdade de Direito, enquanto ele estava ajudando, os outros meninos, a empresa Erpenbeck. E ele queria me dar a oportunidade de comprar esses ativos. É isso, dizem bem aí, a maior questão a ser respondida é por que Tony Erpenbeck concordou em transferir tanto dinheiro para o controle de Rick Erpenbeck. É um mistério. Rick se deu muito bem porque ele não estava envolvido com o negócio. Só um garoto trabalhador, a família está envolvida, mas sabe o que nunca aconteceu? Quem se deu mal? Os donos nunca foram ressarcidos. Para onde foi esse dinheiro? Uma parte, quer dizer, parte dele, claro, foi para o estilo de vida extravagante do Bill. Mas para onde foi o resto do dinheiro que foi desviado? É só um grande mistério à la Scooby-Doo. De qualquer forma, a história diz que em 2024, Bill Urbanbeck realmente é solto da prisão. Aparentemente, isso mostra que ele tentou esconder um pouco de dinheiro. Isso é como um escândalo sem fim. Ouça só. O nome Erpenbeck voltou às notícias em 2009, quando agentes do FBI desenterraram um cooler cheio de dinheiro no Summit Hills Country Club, em Crestview Hills. Um amigo enterrou o dinheiro que recebeu de Erpenbeck no campo, ao lado da antiga casa de Erpenbeck. Erpenbeck esperava usar esse dinheiro depois que saísse da prisão. Agora, por que isso é relevante? Por que essa história é relevante? Porque simplesmente parece que a fraude está sempre ao redor da Lori. Lori Fronsvey Walstead, seja qual for o nome dela. A fraude simplesmente parece cercá-la. Dos pais dela, aos avós, até a pessoa que faz seus documentos. Está sempre ao redor dela, até os muitos negócios dela, e ninguém sabe o que eles fazem. Ela simplesmente não consegue se livrar disso. E sabe o que é louco? Para mim que, apesar de ela, obviamente, estar muito ciente de quem eram os Erpenbecks, um caso que envolvia tentativas de assassinato coordenado e sequestro de crianças, colocando-as em caixas. Lori não parecia assustada. Não, ela não disse, olha, talvez eu só não queira. Eu sei que parece que você realmente só estava na escola e não sabe por que recebeu todo esse dinheiro, mas estou de boa. Acho que se meu advogado me ligasse, se eu pesquisasse sobre Noah e Noah,
A família dele está na prisão por assassinar e colocar pessoas em caixas, ou ameaçar colocar pessoas em caixas. E é o julgamento do século. Eu diria, sabe de uma coisa? Acho que consigo descobrir como abrir minha LLC sozinho. Agora é muito fácil. Hoje em dia tudo é tão fácil. Eu poderia saber disso. Obrigado. Mas a Lori não. Não para a Lori. Ela traz esse cara e, por acaso, é isso mesmo. Eu sei, é muita coincidência. Esses são erros de digitação. Por acaso, ela tem uns documentos que parecem meio suspeitos. E eu olhei esses documentos e não foi corrigido. E não, a data de nascimento da Erika nunca, nem em documentos diferentes, parece voltar para o dia 20. Então, acho que a Lori realmente não teve nenhum impulso para pensar que talvez trabalhar com essa família de qualquer forma fosse imoral ou demoníaco. Quais são alguns dos adjetivos que eles continuam usando para me descrever? Sim, todos eles. Não, ela era boa. É interessante que a Lori manda a Erika para Tesseract, no Arizona, e a escola então, de repente, precisa fechar as portas porque é mais um escândalo financeiro. O dinheiro evapora, ninguém sabe para onde foi. As pessoas acham que pode ter sido um golpe. Isso continua acontecendo. Coitada, quero dizer, deve ser muito assustador para a Erika. Ver isso tantas vezes na vida dela. Eu estou com medo pela Erika. Por isso faço a série. Temo por ela, uma viúva enlutada. Mais tarde, a Lori vai começar a trabalhar com os Farnsworth, o cinegrafista desmontando a câmera. E então ela vai iniciar uma parceria com Tyler Boyer, esse COO muito suspeito da Turning Point Action, que vai apresentar a Erika ao Charlie Kirk. E nos bastidores, Lori e Tyler vão fazer negócios juntos. Agora, lembra quando as pessoas se perguntaram por que era assim? Lori era membro do conselho na Superfee Technologies. E eu estou aqui na frente e disse para vocês no. A resposta que a Erika me deu foi porque eles só precisavam de um nome familiar. Eu nasci ontem. Vamos ficar com essa. Eu nasci na quinta-feira ontem. E Tyler e Lori, aliás, Superfeed, já objetivamente envolvidos em escândalo. Você pode pesquisar isso por conta própria. Acusações de suborno, acho que via manchete no Yahoo News. O escândalo de suborno de Kari Lake envolve uma empresa de tecnologia obscura ligada ao Partido Republicano. Sim, eles estão se referindo a Superfeed Technologies. Teve sua licença de operação revogada pelo estado do Arizona enquanto empregava Jeff DeWitt, seu ex-COO, e Lake, que havia recebido mais de $100 mil da entidade na declaração financeira pessoal que ela apresentou no mês passado. Que estranho. Que estranho. Só quero deixar claro. Lori é uma vítima. Para onde quer que ela vá, isso simplesmente acontece. O dinheiro desaparece em todos os lugares que ela vai, até mesmo quando sua filha está apenas indo para a escola. Ok. E Tyler Boyer, provavelmente o mesmo. Eu sei que, recentemente, ele precisou de um perdão federal concedido pelo presidente dos Estados Unidos por fraude. Ele foi acusado, de forma crível, de 9 crimes relacionados à tentativa de subverter as eleições, incluindo fraude, falsificação e conspiração. Ele ainda enfrenta acusações estaduais. Mas isso é apenas... Ninguém simplesmente entende o quanto de virada está acontecendo agora. E eles estão realmente tristes. Eles estão muito tristes. Eles estão vivenciando o luto de maneiras diferentes. Sim, eu também te dei a notícia. Eu disse no início que Tyler Boyer está dizendo às pessoas que agora eles vão entrar no ramo imobiliário para ajudar jovens proprietários de imóveis. Porque era a visão do Charlie, certo? Ele está dizendo às pessoas que Charlie, o fantasma, pode ser manipulado para fazer o que eles quiserem. Ele sempre dizia aos estudantes para não irem para a faculdade e, em vez disso, se casarem jovens. E, portanto, o próximo passo lógico seria a Turning Point entrar no ramo da casa própria para ajudá-los a se tornarem proprietários. Confie na ciência. Se você acha isso estranho, é porque você é demoníaco. A viúva enlutada de Erika, Lori, caso você não tenha percebido, é a única pessoa por quem Erika agora aposta para receber simpatia. Ela está curando a imagem da Lori, certo? Para te avisar que Lori está doente. Isso para mim parecia uma pessoa sobre quem eu provavelmente deveria investigar, certo? Como você ousa ter qualquer dúvida sobre qualquer coisa neste momento? Você sabe para onde Erika está indo? Ela acabou de perder o marido e a mãe dela está doente. Acho que essas pessoas têm problemas mentais. Tem algo muito errado com a Lori. Há algo muito errado com Erika.
E há algo muito errado nessa imagem de Lori, Tyler e Erica Kirk juntos. Simplesmente é assim. Essa é a minha opinião. É o meu programa. Eles realmente acham que somos isso. Estúpido. De qualquer forma, voltaremos logo após uma breve pausa. Muito bem, pessoal. Graças a vocês, no ano passado, a Preborn ajudou a resgatar mais de 80 mil bebês. E hoje vocês podem ajudar a salvar ainda mais. Todos os dias, milhares de mulheres ouvem a mesma mentira devastadora, que o aborto é a única opção, que estão sozinhas e que não há esperança. Mas tudo muda no momento em que uma mãe em crise entra em uma clínica da rede Preborn e vê seu bebê no ultrassom. Esse momento dobra as chances de escolherem a vida. Percebem que não é só uma imagem, é o batimento cardíaco do bebê, talvez pela primeira vez. E nesse momento, reconhecer que é uma vida crescendo dentro de você, não um problema a ser resolvido. É uma vida pela qual vale a pena lutar. Vamos estar ao lado dela nesse momento lindo, com amor, oração e apoio. Por $28, você garante um ultrassom vital. 140 doam 5 chances de vida. Vamos fazer deste o maior ano de salvação de bebês. Fale por quem não pode falar. Dói discando cerquilha 250, diga baby ou acesse preborn.com, corte Candice. De novo, preborn.com ou Candice. E sobre Anime Skin Care, vocês sabem, é a única que uso sempre. Uso, confio e baseio minha rotina nela. Se você ainda lida com pele seca, irritação ou linhas visíveis, talvez não seja por falta de esforço. É porque sua rotina não foi construída para durar. O inverno é quando os problemas de pele aparecem com mais frequência, e também é a melhor época para corrigir a base. Quanto mais cedo sua pele for cuidada, melhor ela se mantém ao longo do tempo. Anime mantém tudo simples. Fórmulas limpas e rotinas cuidadosas para uma pele calma, hidratada e forte. Pare de adivinhar e comece uma rotina eficaz. Use o código CANDICE10 em nimeskincare.com para 10% de desconto na sua compra. No niemaiskincare.com, use meu código CANDICE10 e ganhe 10% off no site. E confiram os apicultores. Porque se você é pai ou mãe, sabe exatamente o que isso significa. Quando alguém chega em casa com um resfriado, uma tosse ou com a garganta irritada, voz. Aprendi que a saúde no inverno não se resume a reagir. Trata-se de estar preparado. É por isso que sempre temos produtos da Beekeepers Naturals em casa, principalmente nesta época do ano. Sou especialmente grato pelo incrível spray de própolis para a garganta da Beekeepers Naturals. Se você nunca ouviu falar de própolis, é uma substância natural que as abelhas produzem para proteger suas colmeias e que apoia o sistema imunológico. É como um escudo da própria natureza, repleto de antioxidantes e mais de 300 compostos benéficos. Ela tem sido usada há séculos para ajudar a fortalecer a imunidade, aliviar a garganta irritada e manter você se sentindo bem. Use o spray de própolis nas festas por ser natural e sem ingredientes complexos. A Beekeepers Naturals lançou um spray nasal infantil com névoa suave que as crianças adoram. Hoje, a Beekeepers Naturals tem uma oferta exclusiva para meus ouvintes. Acesse beekeepersnaturals.com/Candice ou insira o código Candice no checkout para ganhar 20% de desconto na sua compra. Mais uma vez, é beekeepersnaturals.com/Candice ou insira o código Candice no checkout. Encontrá-los na Target, Whole Foods, Walmart, Amazon, CVS, Walgreens. Então, quem é Erica Kirk? Minha resposta é filha da Lori. Lori vem em primeiro lugar. Lori sempre veio em primeiro lugar. E Lori é extremamente problemática. Ok, eu entendo que ela está doente. Eu entendo que um dia George Soros vai ficar doente. Ok, isso não significa que não podemos discutir as coisas em que ele está envolvido. Uma pergunta que eu estava fazendo é o que aconteceu nesse casamento entre Lori e Kent. Esse suposto casamento entre Lori e Kent. Porque eu sinto que nem é um casamento de verdade. Não vejo nenhuma evidência desse casamento acontecendo ou, só parece que eu não sei se um casamento pode acontecer ao longo de 16 anos. Eu não sei se pode acontecer tantas vezes em 2 documentos. E como eu disse, temos os outros documentos e vamos mostrá-los para vocês no início da próxima semana. Bem, felizmente para mim, outro detetive, alguém de Marblehead, Massachusetts, disse: como posso ajudar? Tenho acesso a documentos aqui. Posso dar uma olhada e ver o que encontro. Lori e Kent. E eles não conseguiram encontrar nenhum documento de casamento. Isso não significa que eles não existam, mas eles conseguiram encontrar algumas escrituras onde Lori e Kent haviam transferido a propriedade. E quando receberam pela primeira vez a escritura de sua casa em Marblehead, Massachusetts. E há um detalhe interessante aqui. Lori e Kent
constam como sendo um casal de Rhode Island, mais especificamente de North Kingstown, Rhode Island. North Kingstown, Rhode Island, em primeiro lugar. Quero dizer que esse não é um lugar. Então, Kingston é um lugar que eu conheço, porque estudei na Universidade de Rhode Island. Há erros de digitação, mas existe Kingston, Rhode Island, que tem cerca de 3 quilômetros de extensão e basicamente é o campus da Universidade de Rhode Island, onde me formei. E também existe South Kingstown, North Kingstown. E aparentemente eles moraram lá, só que não conseguem encontrar nenhum registro de Lori e Kent terem vivido em Rhode Island. Então, meus detetives de Rhode Island, pessoal aí, no condado, talvez em Rhode Island. Se você quiser dar uma olhada e ver se consegue encontrar esse casal adorável, e talvez eles tenham se casado em Rhode Island. Não, pois falam de divórcio. Casaram em Marblehead, mas não acham registros lá. Isso indica que talvez tenham se casado em Rhode Island. Mas talvez vocês possam se casar em Marblehead enquanto ainda moram juntos em Rhode Island. Talvez eles estivessem alugando um imóvel. Não sei, mas quero saber. Encontrem alguma coisa, moradores de Rhode Island. Me liga. Mais dicas em CandaceOwens.com. Mais dicas em CandaceOwens.com. Voltando agora à nossa linha do tempo da Erika. Bem, nós conversamos sobre como ela foi estudar nessa escola, a Tesseract. Também vai ser um golpe, não um golpe financeiro, mas tudo bem. Ela é a vítima. Depois que Erika Fransby sai da Tesseract em 2000. Porque a escola está enfrentando uma crise financeira, também quero destacar, como eu disse, que a escola está sendo administrada por mulheres judias. Elas estão até alugando de uma escola judaica a Looking Glass. E como é típico dos estereótipos, quero dizer alguma coisa. De forma estereotipada, os judeus são conhecidos por serem muito bons em contabilidade, mas não neste caso. Não sei ao certo o que aconteceu ali. E depois disso, não encontramos evidências concretas. Mas há indícios de que Erika tenha retornado a Ohio por cerca de 3 anos, de 2000 a 2002. Aparentemente, ela frequentou uma escola conhecida como St. Ursula Villa. A Vila Ursula é, na verdade, separada da Vila de São João, Academia Úrsula. É uma escola particular e, à primeira vista, você pensaria que é uma escola católica, mas, na verdade, apesar do nome, apesar de estar na busca. A propriedade da Academia Úrsula não pertencia às freiras, como era o caso da Academia Saint. Era a Academia Úrsula. Úrsula Villa, na verdade, recebeu financiamento privado. Pelo que pude apurar, naquela época era completamente separada da Igreja Católica. E não consigo descobrir quem financiava essa escola naquela época. Então, se você tiver anuários de Saint Ursula Villa, não é a Academia Brother, mas Saint Ursula Villa. Bem, desde o ano 2000 até, digamos, 2003. E se você vir Erika Fransby lá, ou se lembrar dela estar lá, por favor, entre em contato conosco. Como eu disse, essas duas escolas funcionavam no mesmo lugar, mas eram entidades separadas. Mande um e-mail para nós. O que acontece a seguir na vida dela, no entanto, é bem fácil de documentar. Erika está na Notre Dame Prep. E devo mencionar, eu não sabia disso na época, mas a Notre Dame Prep era anteriormente a Tesseract School, aquela que tiveram que fechar em North Scottsdale. Agora as portas foram reabertas e é a Notre Dame Prep. E é muito fácil documentar a presença da Erika ao longo desses anos. Em 2003, ela está jogando vôlei porque começa a se envolver com esportes. Nós conseguimos encontrá-la facilmente. E eu também quero dizer isto. Também é fácil rastreá-la porque, apesar de ela afirmar que entrou para os concursos de beleza, isso aconteceu porque ela recebeu uma correspondência há um ano. Vamos lá, aquele trecho do que ela disse ontem, novamente. Foi depois disso que você começou a participar de concursos de beleza? Ou quando isso aconteceu? Certo. Então, para mim, o mundo dos concursos de beleza foi uma fase interessante da minha vida. Nunca fui preparado para nada disso. Nunca foi algo que estivesse no meu radar. Eu queria jogar basquete profissionalmente. Você era um moleca, esse era o meu lance desde criança. Eu tinha, esse era o meu objetivo, eu queria jogar e era só isso que eu queria fazer. Eu era uma rata de academia, por falta de termo melhor. E eu me lembro de ter recebido algo pelo correio quando voltei para casa das aulas em um verão e era tipo: "Ei, você deveria competir no Miss Arizona USA." Alguém te indicou. E eu fiquei tipo: "Eu não sei quem me indicaria para isso." Mas ok, então compartilhei isso com a minha mãe e nós. Eu estava analisando todas as diferentes etapas pelas quais você tem que passar e eu pensei comigo mesma: se algum dia eu ganhasse isso,
o mais importante para mim seria poder fazer a diferença com o título. Eu não me importo com os ensaios fotográficos. Eu só quero poder me sobrecarregar de compromissos, me envolvendo com as comunidades locais, com as organizações locais que realmente estão fazendo a diferença. Então, para mim, o mundo dos concursos de beleza não era uma forma de narcisismo, era mais no sentido de ser uma representante do meu estado, especialmente quando chegamos ao nosso 100º ano de celebração. Ok, então não era sobre narcisismo. Ela não foi preparada para isso. Aliás, se você precisa dizer que não foi preparado para algo, provavelmente foi. Você meio que tem que dizer isso, provavelmente é porque você foi. E a realidade é que, de 2005 até 2012, todos os anos, Erika esteve envolvida em concursos de beleza. Então são 7 anos da vida dela que conseguimos encontrar. Pode haver mais. Pode ser que ela tenha participado de concursos enquanto estava em Ohio por alguns anos. Eu te aviso. Te informo. Além disso, algumas mulheres desse meio contestaram a narrativa dela. Disseram que ela foi convidada aleatoriamente. Disseram que menores de idade, em especial, não são simplesmente convidados livremente para entrar no mundo dos concursos e que a foto deles precisa ser enviada por um dos pais ou responsável. Não sou especialista nisso. Talvez eu não fosse bonita o suficiente. Eu era meio esquisita. Eu tinha um pouco de mordida cruzada, mas nunca recebi nenhum desses folhetos de que ela está falando. Enfim, vamos seguir em frente. Vamos para uma linha do tempo da Erika, e vocês podem acompanhar aqui. Em 2005, Erika ainda está estudando na Notre Dame Prep e jogando basquete. Ela estava no penúltimo ano do ensino médio de 2005 a 2006. Ela vai ganhar o título de primeira colocada no concurso National American Miss Arizona e vai representar o Arizona no próximo concurso All American Miss, em novembro de 2005, que acontece em Los Angeles. Naquele ano, Lori Fransby está listada no orçamento da Câmara dos Deputados dos FRCR, no Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Por causa de outro negócio que ela tem chamado EMET Laboratories, como eu disse, não me pergunte o que qualquer um dos negócios dela faz, não está claro. Em agosto, pouco antes do último ano do ensino médio da Erika, isso é em 2006. Agora, em agosto, pouco antes do último ano dela, ela vai ganhar o concurso National American Miss Teen. E ela ganha uma oportunidade e a aproveita para viajar a Washington, D.C., para apresentar seus planos ao deputado J.D. Hayworth e ao senador John Keel. Erika se envolve com uma instituição de caridade conhecida como Andrea's Closet, que trabalha com um hospital em Winslow, Arizona, para crianças. Erika comenta que costuma passar por esse hospital a caminho dos jogos de basquete e que deseja criar sua própria instituição de caridade no futuro. Naquele ano, o pai dela, Kent Fransby, é listado como um consultor de avaliação de riscos. Por favor. Também mencionado como residente de Surprise, Arizona, preocupado. Basicamente, ele está tentando conseguir mais financiamento do DHS. Você percebe que agora a família está tipo: precisamos de contratos do governo para as coisas. Isso vai funcionar para nós? Lori vai ter que fechar a Virtual Registration International Incorporated, uma empresa que Rick ajudou ela a abrir, porque o Departamento de Impostos a encerrou por falta de declaração fiscal. Isso tende a acontecer bastante com algumas dessas LLCs. Em 2007, temos Erika vencendo o Miss American. Desculpe, é quando começa o seu ano de adolescente. Então, basicamente, você tem o concurso no final de um ano e depois fica com a coroa para o ano seguinte, para aqueles que são como eu e não sabem como funciona o mundo dos concursos de beleza. Portanto, se você está competindo em 2006, está competindo pelo título de 2007, e então 2007 será o seu ano. Então, esse é o ano dela como Miss American Teen. E esse também é o ano em que ela vai se formar na Notre Dame Prep na primavera, recebendo uma bolsa integral de basquete e acadêmica para a Regis University, que fica em Denver, Colorado. Ela também foi nomeada finalista do prêmio Everyday Heroes da Associação Interestudantil do Arizona. Olha, essa é a primeira vez que você vai ouvir a expressão heróis do dia a dia. A gente sabe onde isso vai dar. Vai acabar sendo o nome que ela dá para a sua instituição de caridade quando for fundada em 2009, mas é isso. Ela ganhou um prêmio por isso. E acho que pegou. No ano letivo de 2007 e 2008, Erika vai começar a jogar basquete. Ela conseguiu a bolsa e faz isso. A Regis University começa no outono,
Consegui encontrar 2 matérias de jornal sobre ela marcando pontos. Uma no jogo de 24 de novembro e outra contra South Dakota. E depois outra matéria em 1º de dezembro. E sim, aparentemente, se eu estivesse apenas seguindo o rastro de notícias, eu diria que ela tinha abandonado a bolsa de estudos. E eu fiquei me perguntando, será que ela se transferiu para a Loyola Marymount? O que aconteceu aqui? E você deve saber, claro, nunca deixe a Lori de fora. Primeiro de tudo, agora ela está listada como tendo se casado com Larry Ginta. Essa é a primeira vez. É que vemos isso porque Joe Abbas morre e parece que ela está casada. Lori e Larry talvez estejam dizendo que eles só estão juntos, quem sabe? E é por isso que estão listando ele? Não tenho certeza. Mas Lori, todo ano sempre tem uma nova LLC. Então a Lori vai registrar a Azetec International com documentos do Rick Erpenbeck e isso vai... Desculpe, eles já tinham registrado a empresa, mas ela foi cancelada pela Receita Federal. É verdade, existem muitas LLCs e muitos cancelamentos. Este será cancelado. Em 2008, as coisas ficam bem interessantes porque eu estava tentando encontrar Erika no presente e, de repente, em 2008, não consigo encontrá-la. Ok, eu coloquei isso como o ano letivo perdido da Erika. Agora, ela mesma contesta isso e diz isso em várias ocasiões. Ela jogou basquete por 2 anos e ela vai saber em um futuro informativo para ex-alunos de Notre Dame que de fato jogou basquete na Regis University por 2 anos, mas eu não consegui confirmar isso. E, curiosamente, a Regis University ainda mantém a página com as estatísticas dela no basquete. E eles estão do meu lado, eles dizem que só tem registro dela jogando de 2007 a 2008. Essa foi a temporada em que ela jogou. Agora pode ser que ela apenas tenha permanecido lá. É possível que ela tenha continuado seus estudos. Ela disse que tinha uma bolsa acadêmica na Regis. Eu pensei nisso. Eu pensei, talvez ela tenha parado de jogar basquete e decidido focar apenas nos estudos. E é por isso que não consigo encontrá-la nos jogos de basquete? Talvez seja por isso que a Regis não reconhece que ela continuou jogando. Mas aí eu pensei, não, acho que outra coisa aconteceu aqui. Ela realmente desaparece porque Erika dá uma entrevista em 2020, onde ela reflete sobre sua vida. É uma entrevista bastante obscura, que inclusive já foi removida, aliás. Eles entraram em contato com alguém e conseguiram tirar isso do ar, mas não antes de eu conseguir. Só depois de eu salvar. Vi e salvei logo. Vão tentar apagar tudo. E essa era uma joia. E ela vai confirmar que depois de passar a coroa, então em 2007 ela está usando a coroa, e depois que passa a coroa, ela vai confirmar que realmente desaparece durante e após esse período. Então isso seria claro em 2008. Ouça o que a própria Erika diz. Eu orei para que Deus simplesmente tirasse meu ego de todas aquelas coisas, de todo aquele mundo, de toda aquela coisa de chapéu de plástico, coroa, faixa. Aquilo nunca foi realmente era eu do ponto de vista filantrópico, mas esse negócio de heroína da cidade natal era simplesmente estranho, era insalubre e só alimentava o ego. Então eu me tranquei no meu quarto, basicamente virei uma eremita por uns bons 8 meses. A única pessoa que eu via fora da minha família era a da esposa do meu pastor. E nós íamos à igreja e ela simplesmente me aconselhava todos os dias. E eu ficava lendo as escrituras e lia a Bíblia de capa a capa várias vezes. Isso é muito interessante. Como uma estudante universitária ativa pode afirmar que não viu ninguém além da mãe e da esposa do pastor por 8 meses? Ela disse que ninguém a viu. Verificar? É verdade. Estou destacando esse período específico porque suspeito que ele possa representar uma época em que Erika se preparou para se tornar cristã. Repito, esta é a minha opinião pessoal. É o meu podcast. Mas considerando o que descobrimos sobre Fort Huachuca, uma base de inteligência que literalmente treina cristãos, eu me pergunto, será que ela estava apenas treinando? Ela estava se preparando para se tornar cristã? Ela estava treinando para conseguir impressionar pessoas como Charlie, sempre tendo um versículo bíblico na ponta da língua? Agora ela não consegue nem terminar uma frase sem de alguma forma transformá-la em um versículo bíblico ou algo sagrado, de certa forma. E há algo nisso que as pessoas percebem como estranho. Eu quero saber quem é a esposa do pastor dela? Quem é a esposa do pastor? Essa foi a única pessoa que viu a Erika durante 8 meses? E, novamente, ela mesma estava namorando quando isso aconteceu. Ela diz que entrega sua coroa. Ela queria se despir.
de todo esse plástico. E ao dizer se despir, ela quer dizer que vai continuar competindo todos os anos. Na verdade, ela compete naquele ano também. Mas quem é a esposa do pastor? Tentamos descobrir isso vasculhando os tweets e o que conseguimos perceber, e novamente, estamos colocando isso como uma possibilidade e como a Turning Point não respondeu à nossa primeira leva de perguntas, não faz sentido. E na verdade, nós entramos em contato com eles há 2 dias com essa pergunta específica. Quem era o pastor? Eles não responderam. Mas achamos que uma possível igreja poderia ser a City of Grace, que fica em Scottsdale, City of Grace de Scottsdale. O pastor Terry Christ é mencionado no ex-feed dela. Já em 2011, ela diz, o pastor Terry é incrível. Temos mais alguns tweets aqui. Eu valorizo sua amizade e sou grata pelo seu amor. Judith Christ, essa seria a esposa dele. É a personificação de um provérbio. Amo City of Grace, disse. Manhãs de domingo com Tyler Massey. Ah não, vocês conhecem o Tyler Massey. Ela nunca namorou ninguém antes. Charlie, ah não, vocês estão fazendo tudo errado. Meu coração está transbordando de uma alegria imensa. Parabéns, Terry Crews. Judith Crisp, a vibe está ótima. Agora, coincidentemente, e eu vou chamar a Ashley em um segundo para explicar um pouco mais, mas vou te contar isso. O pastor Terry é muito próximo de Brian Houston, o fundador da Hillsong Church, que ficou notório por tentar encobrir a pedofilia do próprio pai. Brian Houston, sobre seu pai, que nunca foi acusado, disse, abre aspas, agora não tenho dúvidas de que meu pai era um pedófilo em série e provavelmente nunca saberemos a extensão disso. Essa é uma citação dele. Ela é amiga deles desde 1994. Então, Erika é amiga deles. Então, deixe-me chamar a Ashley para explicar isso, a relação entre Terry, Christ e Judith, de uma forma melhor. Porque ela está muito mais envolvida nesse assunto do que eu. Sim. Então, como dissemos, o pastor Terry Christ e sua esposa, a pastora Judith Christ, eram muito próximos da Erika nessa época, de 2011 até cerca de 2016, período em que conseguimos acompanhar o relacionamento deles. E curiosamente, o pastor Terry Christ tem um histórico muito interessante. Ele é muito amigo de Brian Houston, que foi o fundador da Hillsong. E como você disse, ele era muito assim. Ele acobertou a pedofilia do pai por anos e, na verdade, nunca foi acusado por isso. E então Brian Houston acabou renunciando. E logo depois, o pastor Terry Christ também renunciou à igreja que ele liderava, mas disse que não tinha relação. Então, nada pra ver aqui. E outra coisa estranha que aconteceu foi que o pastor Terry Christ e sua esposa foram acusados de, bem, isso é só boato, mas eles faziam com que os membros da congregação vomitassem em sacos para expulsar grandes e maus espíritos. Então, isso é só boato, supostamente. Supostamente. Eu diria que, mesmo em relação ao pastor, mesmo que seja o filho dele fazendo a acusação, que ele acredita que seu pai era um pedófilo, se ele não foi acusado, então não podemos afirmar isso de forma definitiva. Mas, você sabe, parece que há alguma fumaça aí. Isso é o que foi alegado, até mesmo pelo próprio filho. E como eu disse, não estou muito por dentro disso, mas é interessante. E não tenho certeza se é a esposa do pastor com quem ela fez o treinamento. Não tenho certeza se ela precisou vomitar em um saco, sabe, para se livrar dos maus espíritos. Mas eu sei que o YouTube vai fazer o que precisa ser feito. Os criadores do YouTube vão fazer o que for necessário. Os Baron Coleman, as Nisa, eles vão fazer o que for preciso para chegar ao fundo disso. Porque este é um ponto de virada interessante na vida da Erika, na minha opinião. E ela me parece alguém que vai ter alguns psiquiatras e alguns psicólogos em sua vida. É isso que as pessoas estão percebendo como algo espiritual. Escuridão. E às vezes, a escuridão espiritual vem de pessoas que dizem ser luz espiritual. Pessoas que não conseguem terminar uma frase sem mencionar o Senhor podem ter outra coisa acontecendo, como acabamos de ver com o escândalo da Hillsong. Olha, isso é tudo o que sabemos, com certeza. Fora isso, podemos confirmar para vocês que, apesar do hiato da Erika, um hiato de 8 meses, segundo ela mesma, ela realmente chega a competir no Miss USA Colorado 2009 e fica em 3º lugar. Então isso foi em 2008. Vamos encerrar por aqui. Podemos mostrar para vocês, se quiserem. Acho que vamos mostrar. Vocês já viram a linha do tempo, então está tudo certo? Vamos fazer uma pausa bem rápida. Voltamos já. Certo, pessoal, a trilha química. As exposições climáticas estão a todo vapor neste inverno.
Sucessivas tempestades de inverno com neve instável param o país. Milhões estão sem energia, há frio recorde, estradas e farmácias fechadas. E aqui está a verdade desconfortável. Quando a rede elétrica cai, você precisa estar preparado. Em 2021, uma tempestade de inverno isolou milhões e custou centenas de vidas. O kit médico da Wellness Company tem 8 receitas vitais para tratar infecções urinárias, pneumonia, faringite e Covid. Indisponível em farmácias. Compre seu kit online. Basta responder ao questionário e um médico aprova sua prescrição. Desastres naturais estão mais frequentes. Não seja pego de surpresa em situações difíceis. Peça seu kit em TWC to Health em Candace com o código Candice para economizar $45 e ter frete grátis. Acesse TWC Health P Candice, cupom Candice. Kits apenas para residentes do Ohio. Apenas residentes. Lembrem-se da Pure Talk, pois se quer iniciar a faxina de primavera este ano, sei por onde começar. Vá lá, jogue fora seu contrato antigo e mude para a Pure Talk, minha operadora. A Pure Talk tem voz, SMS e dados ilimitados por só $25 mensais, sem fidelidade, taxas ou suporte estrangeiro caso precise de ajuda. Você vai adorar como meus ouvintes. Patrícia disse, foi rápido, simples e mantendo meu número. É mais barato e apoia uma empresa que compartilha dos meus valores. Estou muito satisfeita no geral. Recebi um folheto depois de ouvir sobre isso pela Candace. Decidi experimentar. Até agora tudo bem. Fico feliz que ela tenha gostado. E agora chegou a sua vez de fazer a mudança também. Acesse puretalk.com, digite /Owens e economize 50% no primeiro mês. Acesse puretalk.com, saia da Owens para uma operadora que compartilhe seus valores. Telefonia móvel americana. Quero falar da Tax Network USA. Se você deve impostos, não declarou ou ainda deve mesmo declarando, eles ajudam. Talvez você se aposentou e recebeu uma cobrança inesperada ou sacou seu 401k ou IRA antes da hora e o IRS quer a parte dele. Seja como for seu problema fiscal, o fim é igual. O saldo não cai, as multas sobem, os juros acumulam e você deve de novo no próximo ano. Sem um plano? Ligue agora para a Tax Network USA. Há mais de 15 anos, eles resolvem qualquer caso de imposto. Especialistas em controvérsias fiscais, eles ajudam a reorganizar contribuintes, resolvendo impostos e declarações atrasadas definitivamente. Devendo 10 mil ou 10 milhões, a equipe deles já resolveu mais de 1 bilhão em dívidas. Oferecem consulta gratuita sobre o IRS. Após isso, criam um plano claro para resolver seu problema e regularizar sua situação. Portanto, não espere por outra carta da Receita Federal ou pelo bloqueio de sua conta bancária. Em vez disso, ligue para 866686161 ou você pode simplesmente visitar tenusa.com. Corte Candace. Novamente, trata-se de tenusa.com com a barra de Candace. Só tenho a dizer que as pessoas perderam a cabeça? Sinceramente, preciso dizer que estou enojado com a desonestidade das pessoas atualmente. Todo mundo aqui fazendo besteira não tem nada para ver aqui. Ela é apenas uma viúva sorrateira. No ponto de virada, está tudo bem para todos. Essas pessoas adoram o Charlie. Essas pessoas nem sequer escreveram seus próprios discursos para a homenagem póstuma. Pode apostar nisso. Eles nem sequer escreveram seus próprios discursos para a homenagem. Eles tinham pessoas escrevendo seus discursos. Essa era a dimensão do descaso dessas pessoas com Charlie Kirk. Charlie era um meio para eles. Pode me chamar de monstro, sem medo. Faça um vídeo. Estamos aqui dizendo que está tudo bem. Vou desmentir o que Candace está dizendo. Erika mentiu. Oh, tudo bem. Sim, é verdade. Bem, é assim que algumas pessoas lidam com o luto. Eles lamentam mentindo. Eles lamentam mentindo. Vocês precisam se acalmar. Por que você se importa tanto se ela está mentindo? Por que você se importa tanto? Que, de repente, aparentemente, ela teve lucidez suficiente para decidir que queria levar o conselho para um barco e se tornar a CEO enquanto seus filhos não estivessem em casa? Por que você se importa tanto? É estranho. Vocês que são os estranhos. Como está indo essa operação psicológica? Está falhando. Nós literalmente não nos importamos nem um pouco com o que todo mundo está dizendo na internet, que claramente está sendo pago para dizer a mesma coisa. Se você acha que a coisa mais demoníaca que aconteceu em tudo isso sou eu. Investigando isso e investigando se as pessoas que estão assumindo o Turning Point USA realmente serão bons administradores dos bilhões, supostos bilhões daqui para frente. Se você acha que isso é a coisa mais demoníaca, você está fora de ordem, meu caro.
simplesmente fora de ordem. Você está só um pouco... Você está fora de ordem. Sabe quando você via, você vai até a máquina e é uma lata de refrigerante e tem só um pedacinho de papel escrito fora de ordem? Esse é você agora. Você está simplesmente desregulado. Você sabe o quê? Lori me lembra. Preciso dizer isso, não deveria dizer, mas tenho essa impressão. Eu olho para ela e simplesmente sei. Você sabe? Não sei, mas sei ao mesmo tempo. Ela me lembra muito o vovô Joe. Sabe, o vovô Joe, ele era o número 1. Ele saiu impune. Ninguém sequer pensa no vovô Joe, em Willy Wonka e na fábrica de chocolate. Ele estava lá fora. Ele é, olá, Charlie. Estou doente. Ei, que bom te ver visitando. Charlie tirou um bilhete dourado. O vovô Joe fez até uma coreografia inteira. Ele disse, olha, estou bem, vamos lá. E então o vovô Joe, olha, é o vovô. Essa é a Lori. Essa é a Lori. Então o vovô Joe, ele se anima. Usina, Charlie sempre foi um bom garoto. Charlie era bom. Vovô Joe vai à fábrica. Ele diz pra ele, roube a receita. Roube a receita. Entregue para o Slugworth. Clima. Eu nunca interpretei errado. Clima. Enfim, mais algumas mentiras da Erika. Vamos falar disso na próxima semana, mas agora eu só fico pensando nela, me contando durante nossa conversa que ela recebeu as perguntas com antecedência para a entrevista dela com a Barry Weiss. Ela sabia que a Barry ia fazer uma pergunta sobre mim. Ela disse que não ensaiaram as respostas dela, mas ela sabia o que iam perguntar, obviamente. E, portanto, podemos concluir que nenhuma das perguntas a pegou de surpresa. Ela definitivamente pensou bem antes de relembrar seu tempo em Nova York, independentemente de estar namorando ou não. Eu quero que você preste atenção especial agora porque fica ainda mais louco. Em retrospectiva, observe a linguagem corporal dela enquanto ela está prestes a nos contar que não namorou ninguém por 5 anos antes de conhecer Charlie. Ouça isso. Sou uma mulher cristã de 26 anos vivendo na cidade de Nova York. Gostaria de ficar aqui a longo prazo, mas me pergunto se isso é sustentável. Você acredita que há espaço para mulheres como eu em cidades modernas que se importam em ter uma carreira, mas que também querem se casar com um homem cristão, conservador e com valores semelhantes? Bem, sim. Então depende de onde você está procurando, sabe? Se você está nos aplicativos, eu não sei se você está nos aplicativos. Eu não sei se não vou te perguntar sobre a sua trajetória pessoal. Mas o que eu posso dizer é que quando morei aqui, fiquei por 5 anos. Nunca namorei aqui porque vi por meio da experiência da minha colega de quarto como era terrível. De alguma forma, sair para beber substituiu tomar um café da manhã ou um café juntos. Eu, pessoalmente, prefiro tomar um café ou brunch com alguém do que sair para beber. Eu simplesmente não bebo. Acho improdutivo, não porque eu seja melhor do que ninguém. Não é isso. É só que eu não funciono desse jeito. Mas sempre achei muito estranho como ela saía para beber com um cara e depois ia jantar com outro. Então, aqui a coisa funciona de 2 formas. Então, se você espera se casar com alguém como o Charlie, com quem fui abençoada, você precisa ser o tipo de mulher que vai atrair um Charlie. Você está indo à igreja? Você está indo ao estudo bíblico? Você contou ao seu pastor que está pronta para que o Senhor traga para a sua vida o homem pelo qual você tem orado? Você mesma precisa estar preparada para esse homem e só você saberá como fazer isso. Isso significa sair e ficar fora com as amigas? Não estou dizendo que você vai se sentar no sofá e de repente ele vai bater na sua porta e dizer, querida, vamos nos encontrar. Tipo, não é assim que acontece. Não é. É verdade que a minha situação era um pouco diferente. Eu não faria isso. Você foi a uma entrevista de emprego, literalmente. Assim é a bondade do Senhor. Ele sabia disso porque eu não estava namorando em Nova York, e para que eu soubesse que aquele era o homem certo para mim, ele precisava tratar Charlie como se fosse uma entrevista de emprego. Porque se isso acontecesse sem brincadeira, se ele chegasse para mim e dissesse: "Ei, vamos a um encontro no Bill's Burgers", eu diria: "Sinto muito. Tchau. Obrigado, mas não faremos isso". Esse era o meu pensamento. Eu não estava nesse estado de espírito, simplesmente não estava. Olhando para trás, isso parece uma total loucura. Quem é o senhor? É a Lori? É a Lori? Ou o senhor? É a Lori? Eu não sei, mas vou descobrir. Acontecem algumas coisas interessantes nessa linha do tempo à medida que avançamos. Pergunte a si mesmo, qual é o propósito dessa mentira? Não é necessário. Quem é o público-alvo dessa mentira?
Isso é completamente desnecessário. Ninguém que eu conheço julgaria a Erika se ela dissesse algo como: sabe de uma coisa? Eu estava deprimido. Eu pensei, Candace, eu estava lá embaixo em um carvalho. Eu estava comendo pizza às 3 da manhã, de manhã no Artishock. Ok? E então, depois disso, minha vida se organizou. E sou muito grata por ter conhecido uma pessoa maravilhosa como o Charlie. Eu vivi meus 20 anos intensamente em Nova York. Não existe nenhuma expectativa de que ela finja que nunca namorou ninguém. Tipo, como se ela só estivesse... sabe, eu estava sentada em casa, observando minha colega de quarto e pensando, tão terrível. Não, por favor. Não. A Lori sabia. A Lori sabia exatamente do que eu precisava, que era o Charlie. E o Tyler sabia. Eu teria que sentar e ser informada de que era uma oportunidade de negócio. E o que a Lori sabia, provavelmente, era tudo sobre o Charlie. Assim como dizem por aí que a Lori diz para ela o que falar e quem mirar em cada ambiente. Acho isso bem provável. Não consigo negar isso. Mas não acho que a Lori ou a Erika vão admitir isso. Mas quando as pessoas dizem isso em vários momentos da vida dela e o denominador comum é a Lori, isso faz sentido para mim. A postura dela ali é simplesmente insana. Qual é o propósito dessa mentira? E claro, gente, eu odeio dizer isso pra vocês, mas a realidade é que de 2013 a 2018, nos 5 anos que antecederam o relacionamento dela com o Charlie, a Erika teve vários namorados. Ela comemorou a virada do ano com um namorado, em 2018. Então sim, não, a frase correta deveria ser: eu não tive um namorado em Nova York. Eu não saí pra encontrar um namorado porque eu já tinha um, e talvez ele morasse em Washington, D.C., ou algo assim, mas por isso eu não fui. Eu tinha um namorado, essa é a resposta. Eu sempre tive um namorado e eles moravam em cidades diferentes. Não achamos um único ano em que Erika Fransp estivesse solteira, apesar do que ela diz. Falarei mais disso semana que vem. Pausa rápida e já volto para ler seus comentários, pois o tempo urge. Entre compras e viagens, é fácil se sentir sobrecarregado, ainda mais se você já usa o cartão para o básico. Se sua dívida acumula, saiba que não está sozinho. Se você tem um imóvel, já pensou na American Financing, mas hesitou para não perder a taxa baixa de hipoteca. A American Financing criou o Smart Equity Loan, um jeito simples de organizar suas finanças mantendo sua taxa baixa de hipoteca. Ao contrário do HELOC variável, o Smart Equity Loan tem taxa fixa e parcelas previsíveis. Use o patrimônio da sua casa para quitar dívidas de juros altos e liberar caixa mantendo sua hipoteca. Veja se você se qualifica sem custos. Ligue 800-795-1210 ou acesse americanfinancing.net/Owens. Isso é americanfinancing.net/Owens. Também quero falar para vocês sobre o Masterpiece, porque se você já se sentiu inchado com a mente confusa, ou talvez um pouco estranho, às vezes seu corpo precisa de ajuda para eliminar as toxinas. E é aí que entra o Masterpiece da Masterpiece Health. Essa fórmula revolucionária elimina de forma poderosa e segura metais pesados, microplásticos e toxinas. O resultado é um poderoso e natural ímã de nanotoxinas. Ele elimina químicos permanentes do corpo com segurança. Usuários do Masterpiece relatam foco, fertilidade, mente sã, menos dor e sono profundo. Mas o foco são vocês. O resultado mais relatado é um aumento significativo de energia. Então acesse masterpiece.health e comece a desintoxicar hoje mesmo. Você pode usar meu código promocional Candice no checkout e receberá 10% de desconto em todo o seu pedido. É Masterpiece Health, código promocional Candice. Ok, vamos conferir alguns dos principais comentários do último episódio. Esses sempre me fazem rir. Esse aqui diz: Matt Walsh está escondido no banheiro do Daily Wire assistindo a este episódio. Porque eu conheço, obviamente, o campus do Daily Wire. Sempre que vocês dizem isso, eu imagino os funcionários todos reunidos no banheiro assistindo ao meu episódio. Espero que seja exatamente assim que as coisas vão acontecer. Belpoke escreve: matei aulas na escola Tesseract para assistir a isso. Bom, porque essa escola não vai funcionar por muito tempo. E Ashton, do Tennessee, escreve: gostaria de agradecer a Dan Bondino por me enviar para cá. Fantástico, sim. Olha, talvez esses caras atualizem suas perspectivas com mais informações. Porque devo dizer, meu amigo, que estes não são erros de digitação. Não se tratam de erros de digitação.
Eu tenho o restante dos documentos. Como eu disse, vamos analisar isso para vocês na segunda-feira. Eu só precisava contar para vocês o escândalo Erpenbeck do começo ao fim, para que pudessem realmente entender essa história de assassinato, famílias envolvidas e tudo mais. Não foi algo descartado de cara. Não para o caminhão. Não para o caminhão. Lembrando que, para nos apoiar, há produtos no site, é a melhor forma. Vá lá e se inscreva. Nós somos independentes. Além disso, também parece que estamos enfrentando o mundo inteiro agora. Não é mesmo? Na verdade, nem tanto. O povo nunca esteve tanto ao nosso lado, e a mídia nunca esteve tão contra nós. E eu realmente quero dizer que, quando a MSNBC, como está fazendo, dedica segmentos inteiros para nos chamar de diabólicos, isso é fantástico. Todas as pessoas certas me odeiam. Só quero deixar isso bem claro. É um voto de confiança de que estou fazendo. O certo é que eu não quero estar do lado dessas pessoas. E eu adoro isso. Isso está unindo a esquerda e a direita. Minha audiência nunca foi tão de esquerda e de direita ao mesmo tempo. E acho que estamos começando a ver quem realmente nos governa e tenta constantemente nos manter envolvidos no jogo entre republicanos e democratas, o que não beneficia ninguém, exceto os pedófilos da elite que nos governam. Rachel escreve: estou gostando muito da série A Noiva de Charlie. Obrigado. Deu muito trabalho. Um salve para a equipe. Vocês não têm ideia. A gente nem tem, sabe, obviamente eu fui demitido, fio diário. Então eu estou, num porão. A gente nem tem cadeiras boas, cara. Vocês nem sequer têm cadeiras boas. Eles nem sequer têm uma janela. Um salve para a equipe. Um abraço para Dom, Ash, Skylar, Savannah e Bella. Você não sabe o que o Chris está fazendo editando esse trailer? Eu e o Chris num sábado. Sim. As pessoas dizem que vamos contratar a mesma empresa de marketing que fez o trailer. Sim, tudo bem. Aqui é meio precário, mas estamos nos divertindo. Estamos nos divertindo mesmo. A próxima pessoa, vou ler mais alguns dos seus comentários aqui. Rachel escreve: eu te apoio e espero que você fique segura. Eu te assisto todos os dias e aprendo muito com você. Adoro sua explicação e perspectiva. Num mundo falso, você mostra o que é real. Obrigado, agradeço de verdade. Como eu disse, sinto o carinho das pessoas em todo lugar. E eu sei que nunca vou receber um tratamento justo da mídia, mas eu simplesmente não me importo. Vifa escreve: fui a Hillsong em Oslo quando tinha 20 e poucos anos. Lembro-me de como era assustador ser manipulado para acreditar que o grande pastor fez por seu pai, o que o grande pastor fez por seu pai, e acobertando a pedofilia, não sei se essa palavra existe, era o amor de Deus e... Perdão. Uau, é inacreditável que tenham tentado te dizer isso. Esse é o dia. Quero dizer, você sente isso também com essas Calvary Chapels, como eu mostrei pra você quantos deles estavam envolvidos em escândalos de pedofilia. E vimos Rob McCoy tentar, passar pano pra alguém que realmente foi preso. É simplesmente insano. Tem algo errado. E precisamos entender que isso são de fato operações psicológicas. E elas realmente atingiram o auge no assassinato do Charlie Kirk e ao tentarem nos envergonhar por querermos respostas. Joshua Steves escreve: os comentários no vídeo demoníaco de Graham, Dan Bongino e Candace só confirmam que o mundo vê a verdade e está do seu lado. Vai com tudo, Max Candace, a série foi ótima. Sabe o que é realmente engraçado? Só de pensar nisso de forma geral, como homem, essa é uma pergunta séria. Vou deixar a pergunta como retórica. Como homem, se você vê uns 45 caras com microfone fazendo teatro todo mundo, é demoníaco, é loucura. Estou indo atrás de você, Candace. Eu vou gostar. Te prejudicar. Houve violência. Eles estavam dizendo o que iriam fazer de forma violenta, o que ela merecia que acontecesse com ela. Como você não percebe que não há nada de másculo nisso? Simplesmente não funciona. Quando homens ficam todos exaltados e gritando por causa de um trailer lançado por uma garota, o que vocês estão fazendo? Apenas parem com isso. Por favor, parem com isso. E para os outros homens, se 75 mil outros homens acham que são corajosos por fazer vídeos, você não precisa ser. 76. Eu garanto, nenhum de vocês é corajoso. Nenhum de vocês está mudando o jogo, ok? Todos vocês estão sendo impactados emocionalmente por um trailer que nem sequer foi lançado. É patético. É muito patético. É por isso que eu gosto do Oriente. Eu vivo dizendo pra vocês, é por isso que eu gosto da Rússia. Eu simplesmente sinto que na Rússia, quando você entra no YouTube, não tem um monte de homens chorando. Eu só sinto que eles não ficam pare com isso, Candace. Coisas ruins acontecem quando homens bons não fazem vídeos no YouTube sobre uma série que ainda não foi lançada, um trailer de 2 minutos.
Tipo, é só... Por favor, pare. Eu imploro a todos vocês que simplesmente parem. Provavelmente não vão parar. Está tudo bem. Ok. Continuem sendo homens chorões. Corey Henry escreve: Moro em Cincinnati há 60 anos e me lembro disso com muita clareza. O escândalo de Erpenbeck. Vai Max, Candace. Cristo é rei. Qual vocês acham que foi o verdadeiro motivo da saída de Lori dali? Ah, esqueci, porque ela escorregou, caiu, bateu a cabeça e se tornou um gênio da tecnologia. Como eu disse, mal posso esperar. Sou ruim com tecnologia e preciso disso na minha vida. Nicole escreve: Sinto falta do Charlie. Como faria um membro da plateia? Anos vendo o conteúdo dele me lembram que nada será igual. Obrigada, Candace, por sua coragem. Oro por você. Cristo é rei. Nunca haverá outro Charlie. E sabe, eu ainda passo por várias emoções e às vezes fico com raiva dele, mesmo ele não estando mais aqui. Eu fico tipo, cara, quando eu ouvir de novo, vou simplesmente dizer, você devia ter me escutado. Eu te falei sobre todas essas pessoas, sabe? Eu te disse que só porque está de vestido de gala no Mar-a-Lago não significa que não seja um bandido. Então, a ingenuidade dele em relação a algumas coisas me frustra. E eu sei que parece ridículo. Ele não está aqui. Como é que você fica frustrado com isso? Mas é isso, fico pensando. Você sempre teria, poderia, deveria. Onde você estaria hoje se tivesse escutado? Nunca saberemos. Enfim, pessoal, espero que todos tenham um fim de semana absolutamente lindo e maravilhoso. Passem tempo com a família de vocês e saibam que estamos nos portões e estamos vencendo. Nos vemos na próxima semana.